Um reino dividido não prospera. Este é o segundo vídeo da série Civilização Hebraica. Bem-vindos ao meu canal. Vamos viajar pela história e aprender com o passado. Após a morte do rei Salomão e posteriores conflitos políticos, os judeus se dividiram em dois reinos: o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, situado ao norte da Palestina e composto por 10 tribos. Neste reino, apesar da resistência do culto monoteísta, caracterizado pela adoração a um só Deus, o Criador, o culto a outros deuses foi retomado pelos monarcas e seus sacerdotes. Foi nesta época que se levantaram alguns profetas, a fim de alertar o povo e as autoridades hebraicas para a necessidade de retornar ao culto a um único Deus, o Yahvé. Posteriormente, o reino de Israel seria conquistado pelo rei dos assírios por volta de 722 a.C. O reino de Judá, situado ao sul da Palestina e composto pelas duas tribos restantes, as tribos de Benjamim e de Judá. Manteve-se fiel ao monoteísmo e conservou Jerusalém como capital. Foi sob o reinado de Josias que toda a região foi alvo de disputa entre Egito e Império Babilônico. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a região e destruiu o grande templo do rei Salomão. Além disso, o rei hebreu e os cidadãos mais ricos de seu povo foram levados para a Babilônia como reféns e lá permaneceram por 70 anos. Este episódio é retratado na Bíblia como o cativeiro babilônico. A diáspora judaica. Após a conquista dos persas sobre a Babilônia, os hebreus, mantidos em cativeiro, foram libertados e retornaram para o reino de Judá. Gradativamente, as diferenças entre Israel e Judá foram superadas e as 12 tribos judaicas novamente se unificaram, iniciando a reconstrução do Templo de Salomão. Os reis que passaram a governar o povo hebreu durante este período já não eram mais da descendência do rei Davi. Todavia, ao longo dos próximos séculos, a região seria sistematicamente ocupada por invasores até a chegada dos romanos na Judéia. O Império Romano, ao dominar aquela região, não destituiu os reis hebreus, mas manteve-os sob sua autoridade. As diferenças religiosas e culturais entre os romanos e hebreus começaram a gerar instabilidade na Judéia. Porque os romanos passaram a interferir nas crenças hebraicas e os hebreus negaram-se a reconhecer a divinização do imperador romano. Foi nesse contexto histórico que Jesus Cristo nasceu. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, Jerusalém foi destruída por ordem do general romano Tito. Com isso, o povo hebreu se dispersa pelo mundo. Foi a chamada diáspora, movimento de fuga dos judeus que passaram a habitar várias regiões do mundo. Cultura e religião. Os hebreus foram responsáveis pela consolidação do culto monoteísta na história da humanidade, ou seja, a crença em um único Deus criador dos céus e da terra, o chamado Yahvé. Além disso, influenciou o surgimento das duas maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo. Devemos lembrar que o culto monoteísta dos hebreus surge num mundo que era dominado em quase sua totalidade por crenças politeístas, ou seja, que cultuavam a diversos deuses. O Antigo Testamento é o livro sagrado dos judeus. Os livros Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio fazem parte da chamada Torá. O Talmud, por sua vez, reúne muitas tradições orais. Foi por meio de suas escrituras sagradas que os judeus conseguiram consolidar a sua fé e sua identidade, mantendo sua cultura e suas tradições, o que possibilitou a continuidade de sua existência por muitos séculos, mesmo sem ter um país para chamar de seu. A imagem a seguir retrata hoje um lugar conhecido como o Muro das Lamentações. Trata-se do único vestígio do antigo templo de Herodes. É a parte que restou do templo sagrado dos hebreus. Hoje, o lugar reúne milhares de visitantes, judeus e não judeus, que vão ao local para fazer orações. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Beijos e até a próxima!